Olá, seja bem-vindo ao nosso 5º módulo. Agora iremos ver as etapas de armazenamento e distribuição de medicamentos na assistência farmacêutica. Nesse módulo, iremos reconhecer os conceitos fundamentais da atividade de gerenciamento de estoques de medicamentos, além de conhecer as funcionalidades do Horus relacionadas à entrada, armazenamento e distribuição de produtos. Para refletir. Anualmente, várias toneladas de medicamentos e milhões de reais são perdidos por conta do mau armazenamento. Apesar das dificuldades, este é um problema que pode ser combatido a partir de medidas relativamente simples, que se tornam mais eficientes a partir do momento em que compreendemos o verdadeiro alcance do armazenamento. Vamos para a aula. Olá, eu sou o professor Alfredo e este é o módulo de armazenamento e distribuição de medicamentos. Enquanto um medicamento não é utilizado pelo seu consumidor final, a maior parte da sua existência ocorre durante o armazenamento, que é um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que tem por finalidade assegurar as condições adequadas de conservação dos medicamentos. O armazenamento dos medicamentos começa logo após a etapa de produção. Continua no transporte entre o produtor e as distribuidoras de medicamentos ou centrais de abastecimento farmacêutico. Nas centrais de abastecimento farmacêutico, o medicamento pode ser armazenado durante um bom tempo, o que torna este lugar um dos principais locais de conservação e estocagem dos medicamentos. Em seguida, deve-se preocupar com o armazenamento durante a distribuição dos medicamentos para as unidades de saúde. Daí, temos o armazenamento durante o tempo em que o medicamento passa nas farmácias, outro momento que é muito importante na preservação das características dos medicamentos. Até mesmo no momento da dispensação, o armazenamento é lembrado, na forma de orientações ao paciente. E, por fim, o armazenamento durante a guarda doméstica dos medicamentos, quando a responsabilidade pela preservação de suas características é transferida para a pessoa que irá utilizá-lo. Portanto, o armazenamento de medicamentos é um processo que só termina com a administração do medicamento ao paciente. Perceba que até o momento de ser utilizado, o medicamento está sempre sendo submetido a diferentes condições de armazenamento, com durações variáveis. De todos estes momentos, os mais importantes, ou seja, aqueles em que o medicamento fica durante mais tempo em determinado lugar, são o armazenamento na central de abastecimento farmacêutico e na farmácia. Momento Horus. Falando sobre o processo de armazenamento de medicamentos, você deve estar se perguntando, mas como o sistema Horus pode ser útil no processo do armazenamento? Bem, algumas funcionalidades no Horus facilitam essa etapa do armazenamento. Por exemplo, as informações de número de lote, validade, localização física e nome do fabricante facilitam esse processo. Principalmente quando falamos sobre a rastreabilidade dos medicamentos distribuídos e dispensados. Além disso, na prática do trabalho do dia a dia, no almoxarifado ou central de abastecimento farmacêutico, a localização física pode ser a sua aliada. Uma vez cadastrada a localização física de determinado lote de um medicamento, é possível rapidamente obter essa informação. Assim, ao desejar identificar um determinado lote, basta consultar no sistema Horus em qual localização física ele foi armazenado. Há ainda outros relatórios que o próprio sistema gera que facilitam essa etapa do armazenamento. Um deles é o relatório denominado posição de estoque. Por meio deste relatório, é possível identificar quais são os medicamentos que estão no seu estoque, em qual localização física ele está cadastrado, qual é o lote, a validade e a quantidade de cada item. Por meio deste relatório, é possível obter ainda informações sobre a validade e dos medicamentos a vencer em determinado período. Se você quer consultar como gerar esse tipo de relatório, visite o nosso tutorial.
Vejo você em breve. Voltamos para a aula. O armazenamento tem como objetivos principais preservar a qualidade dos produtos, mantendo-as desde sua fabricação até o momento de serem consumidos, assegurar os produtos e valores patrimoniais inerentes, protegendo-os contra eventuais desvios e perdas, e localizar os medicamentos sempre de forma ágil, rápida e inequívoca. Ao considerarmos a preservação da qualidade dos medicamentos como prioridade, pensamos logo em como garantir a sua estabilidade. Porque, para que o fármaco exerça o máximo de ação benéfica desejada e o mínimo de efeitos adversos, é necessário que o medicamento mantenha preservadas as condições de estabilidade, que são características físicas, químicas, farmacológicas, durante todo o seu período de vida útil. Então, podemos entender que em um medicamento a estabilidade significa a capacidade de manter as propriedades físicas, químicas, terapêuticas e microbiológicas originais durante todo o tempo de estocagem e até mesmo o uso pelo paciente. Este tempo no qual se assegura sua integridade representa o período de validade. Diversas são as formas de se pensar na estabilidade. Por exemplo, quando pensamos na estabilidade física, estamos pensando em preservar características como a aparência, a uniformidade de conteúdo do produto. No caso de comprimidos, também estamos pensando em preservar a dureza deles, a firmeza das cápsulas, a capacidade das suspensões de se redispersarem. Já na estabilidade química, o que se deseja é manter a potência original do produto, ou seja, preservar a substância ativa. Já na estabilidade microbiológica, vai se pensar em evitar o desenvolvimento de micro-organismos. Na estabilidade terapêutica, a intenção é se manter o efeito terapêutico original do produto, impedir que ele se altere durante o período de conservação. Já na estabilidade toxicológica, a intenção, o objetivo é impedir que a toxicidade do medicamento, do produto, ela aumente durante o seu período de conservação. Muitas vezes, a perda de um tipo de estabilidade antecede os outros tipos, inviabilizando de modo geral o medicamento. Por exemplo, a perda da estabilidade física muitas vezes prenuncia a perda de estabilidade química ou a perda de estabilidade microbiológica. E entre todos os tipos, justamente as alterações físicas são aquelas que mais facilmente são percebidas, por serem visíveis a olho nu. Os comprimidos, por exemplo, eles tendem a apresentar alterações em sua estabilidade física quando começam a apresentar uma quantidade excessiva de pó, aquele pó que fica sobre o comprimido, dentro do blister ainda. Quebras, lascas, rachaduras na superfície, manchas, descoloração que podem caracterizar a presença indevida de umidade, a adesão, a aderência entre comprimidos ou a formação de cristais sobre o produto. Já nas drágeas, que são comprimidos com revestimentos açucarados, a perda de estabilidade física se apresenta na forma de pequenas fissuras ou rachaduras maiores, manchas na superfície. Já as cápsulas, que são invólucros, que têm uma consistência rígida ou relativamente rígida, elas apresentam mudança ou na consistência ou na aparência. A mudança de consistência pode ser tanto um amolecimento quanto o endurecimento da cápsula. Já os pós e grânulos apresentam uma presença de aglomerados, mudança na cor ou endurecimento. Muitas vezes esses aglomerados são grumos bem grandes. Já os pós-efervescentes, eles podem apresentar, por absorção indevida de umidade, o crescimento da massa e da pressão gasosa. Já os cremes e pomadas podem manifestar alterações na sua estabilidade física por diminuição de volume, por perda de água. Costuma-se comentar de maneira informal que o creme, a pomada, está suando, né? Então isso caracteriza a perda de água, que por sua vez significa que está havendo já uma separação de fases. A mudança na consistência, ela se torna mais rígida, mais firme ou amolece.
A presença de líquido ao apertar a bisnaga, a formação de grânulos, de grumos, a formação de uma textura arenosa, e, finalmente, a separação de fases, que caracteriza um ponto já mais avançado dessa perda de estabilidade de cremes, especialmente de cremes. Já os supositórios, eles podem apresentar, se forem supositórios com uma grande característica oleosa, um grande caráter oleoso, podem apresentar essas manchas de óleo ou perder sua consistência e se tornarem moles durante a conservação. Todas essas características indicam má conservação e elas são fáceis de serem detectadas. Todas essas alterações são visíveis a olho nu e podem ser monitoradas na farmácia ou na central de abastecimento farmacêutico durante a conservação dos medicamentos. Existem diversos fatores que podem afetar a estabilidade de um medicamento e sua ação muitas vezes é considerada na própria atribuição do prazo de validade. Eles são divididos em fatores intrínsecos, que são aqueles relacionados ao processo de fabricação do medicamento, e fatores extrínsecos, que são aqueles relacionados às condições ambientais, condições e técnicas de armazenagem, o manuseio, o transporte, a higienização, entre outros. Os fatores intrínsecos são procedimentos e técnicas de produção, equipamentos, embalagens e matérias-primas, que não seriam adequados para a produção, o pH do meio, o tamanho das partículas, a alteração indevida nos aspectos físicos do medicamento, eventuais incompatibilidades entre os seus componentes. Já os fatores extrínsecos são condições ambientais, como, por exemplo, temperatura, umidade, condições e técnicas de armazenagem, manuseio, transporte e higienização. Ou seja, são todos fatores que independem da fabricação. Por sua vez, são fatores que podem ser não apenas controlados, como também observados na farmácia. Ou seja, esses fatores extrínsecos são aqueles que não dependem do processo de fabricação. Estão relacionados, claro, àquele momento em que o medicamento está sendo mantido na farmácia ou na central de abastecimento farmacêutico. Então, são fatores que podem ser controlados ou observados, monitorados pela equipe da farmácia. Uma condição extrínseca de grande importância e de controle possível é a temperatura do local de armazenamento dos medicamentos. A temperatura é a responsável pelo maior número de alterações e deterioração nos medicamentos. Elevadas temperaturas são contraindicadas para os medicamentos, porque podem acelerar as reações químicas, ocasionando a decomposição dos produtos e diminuindo seu efeito. A temperatura ambiente, ela fica entre uma faixa entre 15 e 30 graus. O armazenamento deve ocorrer sempre em locais ventilados. A temperatura ambiente, o ideal é que seja em torno de 25 graus, sendo aceitável uma variação nesse intervalo de 15 a 30 graus. Os medicamentos mais sensíveis à ação da temperatura são chamados termolábeis e requerem, em geral, uma temperatura refrigerada. Por isso, alguns locais que têm esse tipo de medicamento precisam ter uma área de refrigeração. Alguns, como por exemplo, alguns medicamentos, como por exemplo supositórios, são caracteristicamente termoláveis, independente da substância ativa que eles contêm. Então, a gente deve prestar atenção não apenas na substância ativa, mas também no veículo dela. Muitas vezes a conservação é definida por características, por qualidades, peculiaridades que esses veículos têm. Uma outra necessidade é a de se manter termômetros na área de estocagem para registro diário das temperaturas. Aqui podemos ver valores de temperatura que são relacionados a expressões que usamos rotineiramente para falar sobre a temperatura, como por exemplo, temperatura fria ou refrigerada é aquela que está entre valores de 2 a 8 graus Celsius. A temperatura fresca, valores de 8 a 15 graus. A temperatura ambiente, na qual é conservada a maioria dos medicamentos. Uma temperatura entre 15 e 30 graus. Temperatura quente, aquela acima de 30 graus. Outro fator que compromete a estabilidade dos medicamentos é a luminosidade.
A incidência direta de luz, principalmente de raios solares, sobre os medicamentos, acelera a velocidade das reações químicas, encurtando a vida útil do produto. Então, por princípio, não se deve permitir a incidência direta dos raios solares sobre os medicamentos, mesmo que eles estejam dentro de caixas. Portanto, na aquisição dos medicamentos fotossensíveis, deve-se especificar as embalagens adequadas, ou seja, embalagens opacas, de cor âmbar ou de alumínio. A umidade pode afetar a estabilidade ao desencadear reações químicas, como, por exemplo, a efervescência, a perda progressiva de substâncias ativas, reações biológicas, como o crescimento de fungos e bactérias, e reações físicas, como, por exemplo, o amolecimento de cápsulas. De um modo geral, a umidade não deve ultrapassar os 70%. Deve-se sempre utilizar, em locais que armazenam medicamentos, o higrômetro, os registros da umidade, a exemplo daqueles registros para a temperatura, ele deve ser diário, e aqueles medicamentos que são mais sensíveis à umidade devem ser armazenados e distribuídos em frascos que sejam hermeticamente fechados ou contendo substâncias dessecantes, que são substâncias capazes de absorver a umidade, impedindo que ela danifique o medicamento. Um exemplo disso é a sílica gel, que muitas vezes vem acondicionada em pequenos sachês dentro de embalagens contendo medicamentos. Então, tendo em mente a necessidade de estocar, controlar, proteger e localizar os medicamentos, sem perder de vista em momento algum a sua estabilidade, o armazenamento é organizado de acordo com as seguintes atividades e aspectos. Começando pela recepção ou recebimento de medicamentos, uma etapa na qual irá se fazer a conferência dos itens que estão dando entrada na farmácia ou na central de abastecimento farmacêutico. A estocagem ou guarda dos medicamentos, que diz respeito à etapa principal, é a etapa mais prolongada. A segurança, que é a manutenção das quantidades dos itens. A conservação, que é a manutenção das suas propriedades originais. O controle de estoque e, por fim, a entrega, no qual os medicamentos também serão conferenciados antes de deixarem a farmácia ou a central de abastecimento. Para atingir os objetivos do armazenamento, considerando tudo o que vimos até agora, existe um tipo de estrutura especialmente desenvolvida com essa finalidade, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, ou CAF. A CAF é uma construção destinada ao recebimento, estocagem, guarda e expedição de medicamentos e insumos farmacêuticos, visando assegurar a conservação adequada dos produtos em estoque. Ou seja, a CAF é uma unidade especializada em preservar, em manter as características originais do produto até o momento de sua distribuição. Além disso, a CAF tem serviços e tem estruturas que são propícias para o bom gerenciamento logístico dessas quantidades. A finalidade da CAF é garantir o recebimento, a quarentena, estocagem geral e específica, a expedição e área para produtos impróprios para uso, como aqueles vencidos, danificados e adulterados, enquanto se providencia o seu destino final. Ou seja, a CAF ela também ela é voltada para atender a diferentes demandas de armazenamento e conservação de medicamentos. As principais atividades de uma central de abastecimento farmacêutico são os lançamentos de entrada, a guarda e conservação dos produtos em locais apropriados, de acordo com as normas técnicas, o recebimento de requisições das unidades assistenciais e da dispensação, incluindo aí separação, distribuição e registro de saída, as atividades relacionadas à gestão de estoques e o levantamento e levantamentos periódicos dos estoques e elaboração de relatórios gerenciais. A CAF deve conter uma área administrativa destinada às atividades operacionais para acompanhar as ações e o fluxo de pessoas e produtos. Além disso, uma CAF deve conter outras áreas, como, por exemplo, uma área de recepção reservada ao recebimento e à conferência de produtos,
uma quarentena, na qual os produtos deverão ficar retidos até o momento de serem liberados para o armazenamento. Entre as áreas específicas de conservação estão a área para termolábeis, para psicofármacos, para produtos imunobiológicos, inflamáveis, material médico hospitalar, produtos químicos e outros existentes. Além disso, uma área para expedição, na qual serão consideradas a organização, a preparação, a conferência e liberação dos produtos, e uma área para produtos impróprios para uso, aqueles vencidos, danificados ou adulterados. As CAFs são bem diferentes entre si, mas de um modo geral, elas preservam algumas características em comum. Aqui podemos ver um exemplo simples de uma área de central de abastecimento farmacêutico. Temos aqui a preocupação com o fluxo tanto de pessoas quanto, eventualmente, de equipamentos. Então, observamos áreas, espaços para livre circulação de pessoas, além de um espaço para a própria circulação do ar entre as diferentes estruturas, como, por exemplo, estantes e os pallets ou estrados. Além disso, uma outra característica que as CAFs costumam ter, que são comuns a todas, é a preservação, a delimitação física de certos espaços, como, por exemplo, a área de refrigeração, a área para a guarda de medicamentos controlados. Então, essas são características que, independente do tipo de planta, elas vão sempre ser observadas. Então, podemos chamá-las de características básicas. Além disso, uma CAF deve conter uma identificação externa visível, contendo o nome, o logotipo, às vezes até um indicativo luminoso ou sinalizações, bem como uma identificação de cada um dos seus setores. A comunicação com as unidades fornecedoras e usuárias, por meio de uso de telefone, de fax, internet, deve ser ágil e simples. Além disso, deve-se pensar nas condições ambientais adequadas. Deve-se lembrar, aqui nesse ponto, do que nós vimos sobre os fatores extrínsecos, ou seja, aqueles que não dependem da fabricação, e sim da conservação dos medicamentos, como, por exemplo, temperatura, ventilação, luminosidade, umidade. Além disso, uma boa circulação de ar e a facilidade de limpeza e de controle de pragas garantida pela própria estrutura do local. A organização da CAF inclui ainda outras medidas, como, por exemplo, o controle único da porta de entrada e saída de pessoas de medicamentos, o empilhamento, no qual se deve observar os limites de empilhamento estabelecidos pelo próprio fabricante de cada item, a proibição do fumo, a observação de instalações sanitárias que sejam adequadas e o uso de equipamento de proteção individual, como, por exemplo, capacetes e luvas para o manuseio dos produtos. Quando pensamos em métodos para a estocagem, lembramos primeiramente que a estocagem dos produtos depende da dimensão do volume a ser estocado, do espaço disponível e das condições de conservação exigidas. Por exemplo, as embalagens de grande volume que não puderem ser colocadas em prateleiras devem ser acondicionadas por meio de paletização, ou seja, da utilização de pallets. E que grandes volumes são esses? Bem, os medicamentos, eles são acondicionados em dois tipos de embalagem. A embalagem primária, que é aquela embalagem que recobre, que protege diretamente o medicamento. Por exemplo, um comprimido, uma cápsula, a embalagem primária dele é a cartela ou o blister. Uma suspensão, a embalagem primária de uma suspensão é o frasco que o acondiciona. A embalagem primária de uma pomada ou um creme é a bisnaga. Já a embalagem secundária é aquela embalagem que envolve a embalagem primária, ou seja, normalmente são as caixas. Então, temos um comprimido, está acondicionado numa embalagem primária, que é a cartela, que por sua vez está dentro de uma caixinha. Então, isso é a distinção de embalagem primária e secundária. Normalmente, as embalagens secundárias de medicamentos que estão acondicionados, que são líquidos, que são
semissólidos, como cremes e pomadas, ocupam muito espaço. E deve-se considerar que aquelas embalagens vão conter muitas unidades. Consequentemente, elas vão ocupar um grande volume. Então, normalmente, o que se coloca em pallets ou estrados são as embalagens secundárias, são as caixas. Os pallets ou estrados podem ser retangulares ou quadrados, devem estar a uma distância mínima de 50 centímetros das paredes ou prateleiras para permitir a circulação de pessoas, para permitir uma fácil limpeza. O empilhamento máximo para cada produto deve ser respeitado, antes de se acondicionar cada caixa nos pallets. E a distância da última caixa, ou seja, daquele volume que está mais alto, ela deve ser igual ou superior a uma distância de 50 centímetros do teto. Portanto, aquela imagem de uma caixa encostando o teto, ela não está de acordo com as normas, com as boas práticas de conservação, de estocagem dos medicamentos. Muitos estrados são constituídos de madeira, mas isso não significa que é o único tipo de material que pode constituí-los. Existem outros tipos de pallets feitos por material de fibra, de alumínio, de borracha, que são inclusive mais resistentes e permitem uma melhor limpeza do local. Além disso, as dimensões dos estrados, elas são padronizadas. São dimensões usualmente de 1,10 m por 1,10 m, quando temos, claro, os estrados quadrados. Os estrados e as prateleiras são normalmente as estruturas de organização e armazenagem mais utilizadas, mas existem outras estruturas, outros equipamentos que podem e devem ser utilizados na estocagem de medicamentos, como, por exemplo, as empilhadeiras, que são utilizadas especialmente em situações envolvendo grandes volumes, locais que têm muitos pallets, muitos estrados que contêm um número muito grande de caixas pesadas e que precisam ser transportados por distâncias pequenas. Um outro exemplo são os carrinhos para transporte de medicamentos, carrinhos não motorizados. Além disso, quando se está pensando em volumes menores, sejam embalagens primárias ou embalagens secundárias menores, como as dos comprimidos, são utilizados também cestas, pequenas cestas que vão individualizar os itens. Um armazenamento eficiente requer uma disposição de forma ordenada dos medicamentos, de modo a facilitar o acesso, a identificação, o manuseio, o controle, a distribuição e as operações de inventários e balanços. As principais formas de organização dos itens são organizá-los por ordem alfabética, organizá-los por forma farmacêutica, e essa forma farmacêutica pode significar comprimidos num canto, cápsulas no outro, ou uma organização mais ampla, sólidos, semissólidos e líquidos. E aí nos sólidos são incluídos comprimidos e cápsulas, nos semissólidos, cremes, pomadas, géis. Então pode ser de uma forma mais ampla ou de uma forma mais específica. Além disso, uma organização por grupo terapêutico, medicamentos antipertensivos, antibióticos. Pode ser organizado também pelo nível de atenção, como a atenção primária, e por nome genérico, lote e validade, de uma forma que permita a fácil identificação. De um modo geral, são utilizados alguns desses sistemas, e não apenas um, não apenas por ordem alfabética, não apenas por forma farmacêutica, e sim uma mistura de algumas dessas sistematizações, e sempre se levando em consideração a validade do produto, de um modo que aqueles medicamentos que estão mais próximos da data de vencimento sejam utilizados primeiro. A adoção de normas e procedimentos administrativos em todas as etapas do processo, como a recepção, a estocagem, o controle de estoque, conservação, distribuição, acompanhada dos seus respectivos instrumentos de controle, como formulários e fichas,
é imprescindível para orientar na execução das tarefas de controle dos medicamentos e devem ser obrigatoriamente escritas em manuais e fixadas no local de serviço. Assim, o controle do estoque é a atividade administrativa que tem por objetivo manter informações confiáveis sobre a movimentação física e financeira de estoques necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a superposição de estoques ou o desabastecimento do sistema. Além disso, deve-se levar em consideração normas e procedimentos administrativos em todas as etapas do processo e o uso de instrumentos de controle que permitam identificar todas as movimentações de entrada e saída. Em relação ao armazenamento, é algo extraordinário também. Vocês vão poder ter acesso às informações do armazenamento anterior ao Qualifar. A gente vai ver assim, uma coisa absurda, tudo misturado. E hoje não, a gente tem uma individualização. Nós temos aqui na central de abastecimento uma sala onde fica armazenado só soluções aí injetáveis. Eu tenho uma sala que só tem soluções antissépticas. Eu tenho uma sala onde fica todo o material da saúde bucal. Eu tenho uma sala exclusiva para armazenar o medicamento que é utilizado na média e alta complexidade. Eu tenho uma sala onde ficam única e exclusivamente as suspensões e os comprimidos da atenção básica. Então, nosso armazenamento hoje ele existe. Anteriormente, a gente não pode chamar aquele negócio de armazenamento. Hoje, realmente, a gente tem um armazenamento adequado, numa temperatura adequada. Todo o nosso estabelecimento é refrigerado. Nós compramos pelo Qualifar as centrais de ar, compramos os termômetros, eu consigo ver a umidade, eu consigo ver a temperatura, controle 100% ali, a gente tem um controle 100%, tem um armazenamento adequado. Isso tudo em virtude dos recursos do Qualifar. A nossa parte de armazenamento, a gente trabalha, né, com uma licitação que ela é programada para o ano todo. Mas a gente não pede de imediato aquela quantidade toda, né? Até porque é do espaço físico, né, a perda de validade. Então as empresas ganhadoras da licitação, elas, né, a gente já coloca isso no edital, que a gente vai pedindo de acordo com o consumo. Então eu faço isso de 3 em 3 meses. A gente vê a parte de suprimento, eu vou no Horus, vejo o consumo que tenho, vejo o estoque, faço o pedido. Quando esse medicamento chega no setor, a gente confere, né, as unidades, dá entrada no Horus, né, de acordo com o lote, com a validade, tudo certinho. Depois disso, eu imprimo a relação do que chegou, envio para a farmácia central, né, a nossa farmácia municipal, onde a farmacêutica de lá vê o que tem, o que não tem, vê de novo o que chegou, solicita o pedido e a gente entrega nas farmácias, na farmácia municipal e nas farmácias das unidades de saúde também. Tudo que é novo a gente está entregando. Voltamos para a aula. Para que o controle de estoque seja eficiente, algumas condições devem ser atendidas. Condições essas que podem ser consideradas essenciais, como, por exemplo, a padronização dos itens em estoque, a utilização de procedimentos operacionais de rotina, a periodicidade de compras e o cumprimento dos prazos, a objetividade e a precisão das informações e o controle e arquivo de toda a documentação. Além disso, deverão ser utilizados cálculos específicos para a obtenção de determinados valores que irão ajudar no controle de estoque, como, por exemplo, o consumo médio mensal, o estoque máximo, o estoque de reserva ou de segurança, o estoque mínimo, o tempo de reposição, a quantidade de reposição e o estoque atual. Todos estes procedimentos e técnicas de controle podem ser sistematizados de modo manual ou por meio de sistemas informatizados, como, por exemplo, o Horus. Momento Horus.
Alguns relatórios fornecidos pelo Sistema Horus podem facilitar o processo do armazenamento de medicamentos. Um deles, o relatório de posição de estoque, nós já comentamos em outro módulo. O relatório de posição de estoque fornece informações sobre o lote, a validade, a quantidade de cada item e em qual localização física ele está armazenado. Outros relatórios importantes são os relatórios de entradas e saídas, que compilam todas as informações das entradas e saídas realizadas, dependendo do período que você selecionou antes de gerar o relatório. Um outro relatório que pode ajudar não apenas no processo do armazenamento de medicamentos, mas também para toda a parte de programação para aquisição de medicamentos, é o relatório de ressuprimento. As informações obtidas neste relatório, como consumo médio, tempo de reposição e tempo de ressuprimento, podem facilitar a tomada de decisão no momento da programação para aquisição dos medicamentos. E de forma complementar, um outro relatório que pode ser muito usado nesta parte do armazenamento é o relatório de requisições atendidas e não atendidas. Ele é obtido a partir das informações dos pedidos de cada unidade de saúde ao Almoxarifado Central ou CAF. Então, as requisições que foram atendidas pela CAF e aquelas que também não foram atendidas, essas informações ficam compiladas nesse relatório. Voltamos para a aula. A distribuição é uma etapa especialmente crítica na cadeia logística do medicamento, uma vez que suas ações e responsabilidades são muitas vezes relacionadas a diferentes serviços, grupos e pessoas, às vezes de modo coordenado, outras vezes não, enfraquecendo um processo cuja interdependência das partes é essencial para o sucesso. Assim, a distribuição é uma atividade que consiste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde em quantidade, qualidade e tempo oportuno para posterior dispensação à população usuária. O fluxo do processo de distribuição de medicamentos entre as diferentes esferas do governo e as instituições e estabelecimentos de saúde pode ser observado. Aqui nós temos os níveis federal, estadual e municipal, com a priorização de atendimento em nível municipal, que por sua vez é caracterizado pelos hospitais, centros de saúde, postos de saúde e a estratégia de saúde da família, que vão atender às demandas do paciente. A distribuição de medicamentos deve garantir a rapidez na entrega, a segurança do medicamento, a eficiência no sistema de informação, o controle e o transporte adequado. Essa distribuição também deve ser feita de acordo com as necessidades dos solicitantes. São essas necessidades que vão determinar a frequência de distribuição da CAF para as farmácias das unidades de saúde. A frequência de distribuição também é guiada por outras necessidades, que podem ser dimensionadas na forma de perguntas. Por exemplo, quantas unidades de saúde precisam ser abastecidas? Como estas unidades estão distribuídas geograficamente? Qual a característica dos serviços prestados pelas unidades de saúde? Mas atenção, as unidades usuárias têm autonomia de fazer a programação de acordo com suas necessidades. Outras perguntas importantes são: qual a capacidade de armazenamento da central de abastecimento farmacêutico e das unidades de saúde? Qual a demanda local? Qual a disponibilidade de transporte dos medicamentos? Qual a disponibilidade de recursos humanos? Então, todas essas perguntas ajudam a estabelecer o cronograma de distribuição. O monitoramento dessa distribuição deve incluir a observação de alguns procedimentos, como, por exemplo, a posição físico-financeira dos estoques, as quantidades recebidas e distribuídas, o consumo de cada produto, a demanda de cada produto, os estoques máximo e mínimo, o ponto de reposição das quantidades adquiridas, bem como a proteção e preservação do conteúdo. Momento Horus. De maneira geral, o uso do Horus
pode facilitar o processo de distribuição de medicamentos. Acompanhe comigo no fluxo. Uma vez que o almoxarifado ou CAF já está informatizado com o sistema Horus, é possível registrar a movimentação, distribuição sem requisição de itens para uma unidade ou farmácia que não possui o Horus, ou seja, não está informatizada. Outra etapa é o atendimento da requisição de medicamentos, ou seja, quando a farmácia ou unidade de saúde, que já está informatizada, já usa o sistema Horus, ela faz uma requisição ao almoxarifado. Este, por sua vez, vai atender. Este processo é informatizado por meio do Horus. Desta forma, a unidade de saúde que faz a requisição de medicamentos ao almoxarifado vai receber o seu pedido. Toda essa movimentação é via sistema. O almoxarifado pode emitir um impresso gerado pelo próprio sistema Horus, que contém o nome do medicamento, o lote, a validade e a quantidade que foi distribuída. Desta forma, ao receber e fazer a conferência de cada item, a farmácia pode assinar uma via e esta via pode retornar para um controle interno do almoxarifado. Para o caso em que a distribuição ocorreu para uma unidade que não possui o Horus, o próprio almoxarifado pode, mesmo assim, fazer a impressão deste tipo de recibo da distribuição sem requisição. Assim, o almoxarifado ou CAF mantém o controle de cada item que foi distribuído. Voltamos para a aula. Os serviços de transporte de medicamentos são avaliados pela autoridade sanitária de acordo com a portaria número 802 de 1998. O padrão de avaliação inclui a observação das boas práticas de fabricação e controle de produtos farmacêuticos e farmacêuticos e as instruções do fabricante. A seleção do veículo para transporte dos medicamentos deve considerar o isolamento térmico, por exemplo, para vacinas, soros e insulinas, a proteção física do conteúdo e a proteção contra a luminosidade. Essa distribuição ela é mensal, né? A todo dia 1º de cada mês, os farmacêuticos eles entregam os mapas, onde a gente tem tudo que ele recebeu, tudo que ele distribuiu, o estoque atual, e através disso ele solicita, né, as quantidades necessárias para o mês, e até o 5º dia útil de cada mês a gente é feita essa distribuição. Caso seja necessário também, a gente faz uma distribuição extra por alguma eventualidade que aconteça nessa unidade. E cada dia 15 de cada mês é feita essa distribuição. Passando da programação, a gente chega na distribuição, facilitou muito. Hoje todos os nossos pedidos são registrados no sistema. Já está mais facilitado ainda que as unidades de saúde que têm o Horus implantado, não tem mais questão de papel, não existe mais isso. Eles passam o pedido 100% online, a gente atende, separa e distribui. Muito mais fácil, não tem aquela... Hoje nós temos a possibilidade de movimentar o nosso estoque. Se de repente eu estou com uma carência em uma certa unidade de saúde e numa outra unidade eu tenho um medicamento em excesso, eu consigo, através da requisição entre estabelecimentos do Horus, eu consigo fazer rodar isso, tudo registrado. A gente consegue fazer tudo hoje através do sistema. A nossa programação foi assim, e a nossa programação, a nossa distribuição hoje é uma outra realidade. Hoje a gente pode afirmar e dizer, não, a distribuição funciona. A distribuição fica com o almoxarifado, né? O almoxarifado não faz nada relacionado a compras nem a programação. A gente faz isso com base no sistema que eles usam lá no almoxarifado para a gente prever as quantidades que a gente vai usar no ano, né? E aí o almoxarifado fica com a parte de distribuição para as unidades de saúde
e a dispensação nas unidades, né? A distribuição é mensal, todas as unidades recebem mensalmente os pedidos através de um cronograma pré-estabelecido, né? Então elas têm que enviar 5 dias antes a planilha de pedido mensal para almoxarifado, 5 dias úteis antes, para eles terem tempo de separar e de fazer a distribuição de acordo com cada região e através desse cronograma, né? As unidades têm uma cota mensal, a gente instituiu esse sistema de cotas, antes não era assim, eles pediam de acordo com as saídas, né? A gente instituiu uma cota para a gente poder otimizar mais os estoques, para que não manter grandes estoques dentro das farmácias. Então eles têm uma cota definida para cada medicamento e para cada material também, médico hospitalar. Aí de acordo, eles preenchem as saídas, né, que eles tiveram, o estoque que ficou na unidade, e aí a planilha automaticamente calcula aquilo que vai ser recebido no mês. Voltamos para a aula. Além da Portaria 802, que regulamenta o sistema de controle e fiscalização, a RDC 320 de 2002 regulamenta as notas fiscais com o número de lote dos produtos. Os requisitos sanitários ainda incluem a implantação dos procedimentos operacionais padrão, que vão definir, vão sistematizar e padronizar todos os procedimentos de distribuição utilizados com os medicamentos. As etapas que devem ser padronizadas são a análise da solicitação dos medicamentos, o processamento do pedido, a preparação e liberação do pedido, a conferência, o registro de saída dos medicamentos e, por fim, o arquivo da documentação. A distribuição de medicamentos será tanto mais eficiente quanto mais se relacionar com outros padrões, como, por exemplo, associando-se a uma programação previamente estabelecida. Planejar a distribuição através de um cronograma de entrega, normas, procedimentos e instrumentos para acompanhamento e controle. A utilização de formulários com informações sobre especificação completa, a quantidade, lote, o prazo de validade e o preço de cada item. Além desses, outros padrões utilizados em outras etapas da assistência farmacêutica também podem ser utilizados, como, por exemplo, a separação dos medicamentos por uma ordem cronológica de prazo de validade, algo que já é utilizado no armazenamento. A realização de inspeção física do medicamento para identificar alterações no produto ou nas embalagens antes da distribuição, a reconferência do pedido antes da entrega, o registro da saída no sistema de controle após a entrega do pedido, a elaboração de relatórios mensais informando aos gestores as quantidades e recursos distribuídos, os percentuais de cobertura e o registro em formulário próprio dos pedidos não atendidos na totalidade. Aqui deve-se incluir o nome da unidade, a especificação do produto, a quantidade total a receber, a quantidade entregue e o total do crédito e a data. Bom, pessoal, chegamos ao fim do módulo. Espero que estas informações contribuam para a sua formação e para a sua prática. Até a próxima! Chegamos ao fim de mais um módulo, dessa vez aprendendo um pouco mais sobre as etapas de armazenamento e distribuição de medicamentos na assistência farmacêutica. Lembre-se de realizar as atividades de avaliação e a prática desse módulo e de participar das discussões no nosso fórum acadêmico.